vai dar algum local ou não tem jeito? Taca fogo, É assim, é não ficar passando na frente das abelhas, não irritá-las e não provocá-las, até chegar ao socorro. Mas isso não significa que elas, vamos dizer que seja numa escola, que elas chegaram num cantinho lá da escola. As crianças fazem uma barulheira, batem o pé no chão, chutam bola, as abelhas podem se irritar e podem atacar todo mundo. Perfeito. Boa tua orientação. Então, tem muitas situações diferentes aí, são situações bem diferentes. O bom mesmo é a educação ambiental, para as pessoas saberem como tomar as primeiras providências e realmente ter conhecimento de quem faz, quem pode ajudar. Se a pessoa vai fazer isso, tem um custo para ela grande, quem é o prejudicado, ela precisa colaborar financeiramente com ela, porque o veículo custa, a viagem custa, lógico, o tempo dele custa. Então tudo isso faz parte do conjunto. Então vamos fazer uma sugestão ou um apelo. Os municípios em torno de São Paulo, da grande São Paulo. O senhor poderia, se os municípios aqui em volta, olhando nossas matérias em breve, o senhor não acha que seria interessante esses 30 ou 40 municípios da grande São Paulo, a prefeitura entrar em contato com o senhor, prefeitos do entorno, e mandarem 2 ou 3 pessoas de prefeitura ser treinadas aqui com o senhor, porque ali eles já estariam treinados na sua cidade e eles poderiam mexer com enxame em escolas, etc. Seria uma boa ideia prefeituras do entorno de São Paulo usar o seu conhecimento para o senhor treinar essas pessoas da prefeitura para que eles tenham um departamento de atendimento com abelhas? O senhor acha que eu estou falando é viável ou eu estou ficando um pouco fora de sintonia? O que o senhor está falando é completamente viável. Só que dificilmente as prefeituras vão mandar qualquer funcionário. As pessoas têm pavor das abelhas. Se ele é funcionário público, ele já não quer saber de nada do campo. A abelha é coisa do campo. Então quem poderia fazer isso seria um engenheiro agrônomo, alguém que trabalha ali na prefeitura no setor rural. Senão é muito difícil. Entendi, mas é possível alguém de uma prefeitura... É possível e nós podemos instruir as pessoas. Treinar, e essa pessoa teria pelo menos um conhecimento na cidade. Isso. É isso? Isso. Ok. Na verdade, posso dar uma contribuição? Vamos lá. Pode. Vamos lá. Eu seguro. A gente, quando está falando das abelhas, o melhor seria contatar o órgão ambiental de cada município. E também, assim, existe toda uma legislação em cima da abelha, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não infringir nenhuma lei. É uma questão complicada, mas a pessoa deve ligar pro meio ambiente ou para o bombeiro para ela saber. Existe o perigo? Existe, mas ela precisa primeiro notificar alguma autoridade para ela estar coberta, porque senão ela está infringindo uma lei, né? Então, mas agora eu vou fazer uma pergunta para você, perfeito o que você falou. Mas digamos que o município, um qualquer, não tenha como responder para essa família que ligou. Não tem como responder. Olha, não temos ninguém que mexe com abelha e não sabemos como te socorrer. Alguém do poder público responde para você na família. E essa família faria o quê? Olha, não sou especialista em direito ambiental, né? Mas seguramente ela tem que procurar o órgão. Se ela obtiver alguma recusa, aí ela, em tomando alguma atitude, ela estaria coberta, porque ela procurou ajuda, mas não obteve. Agora, fazer por conta própria, né? Aí não se deve fazer isso, porque... Às vezes você pode pegar uma espécie de abelha, a maioria aqui, como o senhor João falou, elas são africanizadas, mas pode ser que seja uma outra espécie que seja mais rara, né? A gente precisa ter a cultura de preservar. Então a gente tem medo das abelhas e deve de ter quando elas, por exemplo, são africanas, porque elas são bravas e a pessoa pode ter alergia. Mas tem outros tipos de abelha que são sem ferrão, que ao contrário elas não oferecem perigo, né? E também tem outra. Quem tem abelha em casa, vê que chegou o enxame também lá, quando chamar alguém também para tirar essas colmeias, tem que chamar uma pessoa que são meio profissional nisso aí. Porque na verdade tem vizinhos ali perto e se você não souber controlar a situação, ali fica difícil. Porque na verdade, se acontecer alguma coisa, quem vai ser responsável? O dono da casa e também quem também está tirando. Então não pode chamar qualquer pessoa para mexer ali. Porque na verdade, se você mexer ali errado, uma hora errada, que você não souber controlar, aquilo ali vai virar um inferno, ali vai virar uma bagunça.
Aí tudo que é cachorro, passarinho dos lados, vai tudo ser eliminado. Essa que é a verdade. Tem que ter responsabilidade. O que ele falou é porque as abelhas, diferentemente do que a Márcia falou que poderiam ser abelhas indígenas, abelhas muito mais mansas. Isso pode acontecer também. Só que ele falou das abelhas africanas, que são as que mais chegam nos locais. Essas têm mais As abelhas africanas são imprevisíveis. Um dia elas são super mansas, outro dia elas são os demônios. Acontece que se a pessoa não tiver a experiência que ele falou, pode causar um pânico e pode fazer até os vizinhos terem que sair de casa. Perfeito. Então é muito complicado isso. Quem que não tem medo de uma picada de abelha? E de centenas? É morte. Dezenas de centenas. É morte. O pessoal morre. Eu Então, conheci amigo conhecido meu que morreu por abelha. Qual é o caminho para se consertar tudo isso? É realmente você mestiçar as abelhas novamente para que elas sejam muito mais mansas. Mesmo as abelhas que chegarem depois vão ser muito mais mansas. Abelhas mestiçadas com europeias são manejáveis e são mais fáceis. É claro que o que nós temos é a abelha africana, mas nós temos que dar o primeiro passo. Perfeito. O primeiro passo para chegar lá. Senão isso tudo vai continuar acontecendo sempre. Nós que somos leigos, quem está do lado de lá também é leigo. Quando a gente fala nós leigos, é uma abelha. Quais são os nomes de famílias de abelha que nós temos no Brasil? Quais são as famílias? Porque do lado de lá, como nós não sabemos quantos tipos de abelha tem. Nós temos as abelhas indígenas, que são as abelhas aqui das Américas. E o que tem ferrão e o que não tem ferrão? Tudo bem. As abelhas indígenas normalmente não tem, nenhuma delas tem ferrão. Quando eu falo indígena, é natural do Brasil. São as abelhas aqui da América. Da América. Nós temos 400 tipos de abelhas. 400? O senhor diz no Brasil? No Brasil. Ou assim, na literatura mundial? Não, na literatura aqui das Américas diz que nós temos 400 tipos. A maior parte está aqui no Brasil. Essas abelhas não têm ferrão. Dessas indígenas, existe uma abelha graúda que chama abelha... como é que chama aquela abelha, a preta grande? A mamangava. É a única abelha que tem ferrão e que ferrou as pessoas muitas vezes e não desiste. Que é aquela desse tamanho, aquela abelha preta, é aquela que poliniza maracujá. Sim, sim. Mas é só não mexer com a vida dela, que ela não mexe com a vida de ninguém. Elas são muito poucas. As outras abelhas indígenas, elas não têm ferrão. Acontece que as abelhas indígenas são muitas e elas estão muito degeneradas por causa dos ataques das abelhas africanas que roubam elas. Elas produzem pouquinho mel e as pessoas não dão valor nela, na polinização que elas fazem nas matas. O senhor está falando das abelhas sem ferrão As abelhas são sem ferrão. É. Elas têm um valor muito grande na polinização. Elas polinizam uma florzinha pequenininha como uma flor grande. Então elas são da nossa região. As apis vieram de fora, vieram ou da Europa, inicialmente depois vieram da África. Essas abelhas produzem muito mais mel. É por isso que as pessoas se interessam por elas. O senhor falou para mim meia hora atrás, antes da gravação, que eu não nem imaginava, que as abelhas entraram, europeia, por intermédio dos jesuítas, no Rio de Janeiro, em torno de 1850. O senhor pode contar um pouco isso? É uma curiosidade, eu não sabia disso. O Brasil só tinha abelhas indígenas. Os jesuítas, os padres em geral, nas igrejas, precisavam de cera para fazer velas para as igrejas. E a cera... lá por 1850, por aí. Acontece que eles pediram para trazer essas abelhas da Europa. E o imperador fez um decreto imperial lá, e eu tenho até o número dele aqui na mão, não tenho, mas eu tenho. E autorizou a vinda dessas abelhas. E essas abelhas começaram a ser criadas pelos padres lá no Rio de Janeiro. E dali se expandiram. E foi fazendo, e em pouco tempo elas se expandiram, acharam um pasto apícola muito bom e se desenvolveram muito. E isso tudo foi até 1956, quando trouxeram as abelhas africanas para o Brasil. Em 56 que entrou as africanas, é isso. Financiadas pela Fundação Rockefeller dos Estados Unidos. E aí começou a nossa desgraça. Entendi. A luta, a briga, teve momentos de muito choro já por causa disso. Entendo. Muita gente perdeu seus comércios, perdeu tudo. Eu também queria fazer uma pergunta, né? Agora é meio profissional agora, né? Meio profissional. Agora vamos fugir um pouco. Agora é entre vocês. Não, depois não. Vocês vêm pra cá, vamos mandar um pouquinho depois eu queria que você apresentasse aqui o espaço. Isso. Que bacana esse programa, muito bom, viu? Não, a pergunta que eu queria dizer para ele é que o senhor acha que a gente consegue reverter isso? Essa é a primeira pergunta. Porque, veja bem, ele fala da abelha italiana, introduzir raiz, é isso? Tá.
Tudo bem, o conceito que a gente aprende lá na associação, isso, aquilo que nós aprendemos, que tudo isso que ele está falando é um serviço bem feito. Só que durante um ano, por exemplo, nós temos a abelha italiana. E quando começar a enxamear, os nossos zangões, esses africanos que nós temos aqui, os nossos mestiços, vão cruzar com elas. Aí eu achei um pensamento nosso que dentro de um ano vai se perder esse trabalho, porque os nossos zangões são rápidos para a fecundar, entendeu? E nós temos, mas tudo bem, essa é a pergunta. Pode responder. A pergunta dele é muito lógica. Na verdade, os nossos apicultores são donos de abelhas, eles não são apicultores, eles não conhecem a fundo lá dentro como que funciona aquilo. Primeira coisa, quem é apicultor precisa ter um pouquinho de humildade para aprender que ele tem que fazer uma porção de trabalhos para conseguir fazer uma modificação. E a pessoa que acha que já sabe, não quer saber mais disso. Se não forem os novos para aprender e fazer aquilo certo, é muito difícil. Por quê? Primeiro que as abelhas africanas constroem alvéolos menores. Mesmo o senhor colocando cera alveolada lá, tem muito favo lá dentro que é de alvéolo pequenininho. Alvéolo pequeno, quando o senhor introduzir uma rainha europeia lá dentro, a rainha europeia não vai conseguir pôr os ovos lá dentro. Porque é pequeno. Porque é pequeno. Pega aquela lâmina de cera que está lá em cima da mesa. Também é solta, cuidado que ela cai. Toda cera alveolada é feita para abelha europeia ou mestiça europeia. Ninguém faz cera africana, faz cera alveolada. Vocês entendem o que é cera alveolada? Aquela lâmina de cera que ela vai trazer aí, ó. Ninguém faz lâmina de cera para abelha africana. Por quê? Abelha africana ou o contrário? Ninguém faz a lâmina para abelha africana. Certo. Todo mundo coloca essa lâmina aqui com esses alvéolos para abelha europeia. Algumas abelhas africanas, por causa de um pequeno índice de sangue europeu, elas acabam construindo os alvéolos aqui, seguindo esse desenho. Tirou a cera alveolada, deixou elas construírem somente o favo por conta delas, os alvéolos são todos de abelhas africanas. Se dentro da colmeia não tiver favos construídos por abelhas europeias, pode ver que aqui começou uma construção, ó, tá vendo? Isso aqui já é uma pequena construção. Se dentro da colmeia tiver cera alveolada e favos construídos, dá para substituir a rainha colocando uma rainha europeia lá dentro, seguindo as técnicas. É possível sim, mas é preciso reaprender a apicultura para fazer isso novamente. E nós estamos na estaca zero. Vocês podem até pensar assim, mas se estamos na estaca zero, o senhor continua falando tudo isso? Eu continuo sim, porque é minha obrigação falar. Eu aprendi tudo isso, lutei, descobri tudo isso, descobrimos que era assim. Ninguém sabe disso daí. Olha, essas moças aqui trabalham com abelhas de um senhor aí. Vocês sabiam dessas coisas? Elas vão lá tirar o mel, elas mal conseguem tirar o mel. Mal conseguiam tirar o mel, só que agora elas têm abelhas europeias. E hoje elas sabem, estão aprendendo muitas coisas que vai fazer com que elas sejam apicultoras de valor. Que bom. Vocês lá hoje estão com quantas caixas? 8 também. Está com 8 já? 8. Mas tão logo chegue a primavera, eles vão dobrar o número de colmeias, porque aquelas abelhas estão sendo bem cuidadinhas, estão sendo bem alimentadas. Elas vão desenvolver, elas passando o inverno bem alimentadas e bem cuidadas, a portinha pequenininha e tudo mais, elas vão se expandir de tal forma no inverno que elas vão ter o dobro, elas poderão fazer o dobro de colmeias lá, o dobro de enxames. Tem que ter as colmeias e vão fazer o dobro de enxames. Então, respondendo, falta informação correta para todo mundo. Falta tudo. O senhor nunca foi na Pacame? Nunca foi. Olha, eu sou fundador da Pacame. Mas o senhor nunca deu palestra lá, não? Oi? Nunca deu palestra lá? Eu fui expulso da Pacame, moço. Sério, mas o senhor nunca deu palestra lá? A Pacame é a Associação Brasileira de Apicultores, Associação Paulista de Apicultores, criadores de abelhas melíficas europeias. Em 1979 se organizou umas pessoas abnegadas, percebendo o mal que a apicultura tinha e vendo todo esse mal que está implantado por aí. Isso é coisa de muitos anos já, viu, gente? Isso aí então estamos falando em 1979. Resolveram fundar uma associação lá no Parque da Água Branca e criaram esse nome. Tem aquele símbolo bonito, uma abelha voando, então vai abelha para todo mundo. Com todos esses ideais, os estatutos da Pacame são lindos, o senhor tem que ver como são lindos. Acontece que a Pacame tinha todos esses princípios, essas coisas,
E nós começamos a criar abelhas, fazer trabalhos na Ilha da Vitória de criação de rainhas cárnicas. Todo esse trabalho, a Marinha emprestava o barco, os apicultores davam o que podiam pela viagem, se criavam as rainhas virgens aqui, se levavam os zangões para lá para fecundar numa ilha onde não tem interferência de zangão africano, isolamento total. Fizeram a primeira experiência, eu não participei da primeira experiência. Deu certo, fizemos a segunda experiência, estava dando tudo certo e depois se constatou que soltaram abelhas africanas na ilha. Ilha da Vitória. O diretor do patrimônio da União, senhor Elias Bauab, falou assim para a direção da Pacame: tomem conta da ilha, são 80 alqueires a Ilha da Vitória. Metade vai ficar para os caiçaras, metade é para a Pacame. Metade é para o diretor do patrimônio da União. Tomem conta da ilha imediatamente. Nesse meio tempo veio o presidente da Confederação Brasileira de Apicultura, senhor Helmut Wiese, que já faleceu, convenceu Constantino e o resto da turma lá da Pacame, todinha, de que estavam no caminho errado. A melhor abelha que tem no Brasil é africanizada. Nós temos abelha, não é africana, é africanizada. Hoje nós temos abelhas para exportar para o mundo. Convenceram o pessoal a não criar mais abelhas. Todo o trabalho foi perdido. Nós tínhamos feito 500 núcleos desse tipo aqui para fecundação de rainhas, porque isso aí, cada rainha tem que entrar numa pequena família para ser fecundada, que ela sai para voar. Foi desenvolvida a criação de zangões, para levar os zangões nas colmeias para lá, para soltar ele. Tudo foi feito, gente. Tudo. Só que deram uma rasteira e caiu tudo por terra. E aí, a Pacame, hoje é uma associação paulista de apicultores, criadores de abelhas melíficas africanas, deveria chamar Pacama. É só isso. Não tem. E lá ninguém aceita a ideia da abelha europeia. Eu já fui proibido de ir em congressos com eles, já fui proibido. Eu já fui proibido já fui considerado publicamente uma pessoa não grata. É porque eu não conheço o senhor de lá, eu não conheço. Eu frequento lá, né? Eu nunca vi ele dando palestra. Seria uma palestra desse negócio de reversão, né? Para abelha, reversão. Mas isso né? nós fazíamos desde o princípio lá, eles cortaram tudo, gente. Não. Hoje lá é uma associação que luta contra os agrotóxicos, tá certo, porque também é abelhas, né? E fora isso, olha, é nada. A revista da Pacame é uma revista linda. O que ela traz de conhecimento para vocês? Linda a revista, linda, então, bem veja... organizada. Ainda está escrito, não somos ricos, somos organizados, tá certo. Mas não fazem nada. Então, veja, como tem, como diz assim, boi na linha, o termo que se usa nesse lado de mel, apicultura no Brasil, dá para entender que o que o senhor está falando, tem coisas que interferem no Brasil em todos os setores. Todos os setores. Parece que tem uma mão invisível no Brasil, no ar. Uma mão demoníaca. Cada setor no Brasil, não importa o quê, a gente percebe que não desenvolve. Sempre tem um desentendimento, informações contrárias para confundir a gente. É isso que preocupa mais a gente no Brasil. Então, o que resta a gente dizendo? A gente tem que se informar, procurar gente séria, pesquisar, leitura, entendimento, para a gente ficar menos confuso. Porque as informações no Brasil, em qualquer setor, é muito confuso. Eu vejo que eu mexo um pouco com o UVA, esse trabalho educativo que a gente faz, com quem a gente conversou ou conversa, que é novo no assunto, eles já vieram com informações no cérebro totalmente diferente do que eu mostro. E depois que a pessoa começa a entender o que a gente fala, eles começam a entender que eles não tiveram uma orientação correta. Agora, por que muitas orientações no Brasil é distorcida? Isso é uma coisa que a gente percebe que é direcionada. Eu acho que é para o brasileiro não progredir, pode ser. É para o Brasil em si também não progredir em tudo, para deixar o Brasil em câmara lenta, porque o mundo tem medo do Brasil em tudo, pode ser também. Vamos envenenar mais o Brasil, o solo, para o brasileiro ficar mais doente, o solo do Brasil ficar contaminado, e assim o Brasil não cresce na agricultura como se deve? Deve ser também. Porque eu estou vendo, é muita coincidência de contramão. Quer dizer, o senhor vê uma coisa contramão, coincidência. O senhor vê uma contramão, não sei, de um assunto de droga para o ser humano. É contramão. O senhor vê na contramão que hoje não pode vender mais produto orgânico. É da contramão do lógico. Aí você fala, não, eu não quero usar produto químico
agressivo. Não, mas se você usar no teu sítio produto tóxico, você pode vender. Ele, orgânico, não pode. Eu falo, mas está indo na contramão, está indo na contramão, está indo na contramão. Nós, brasileiros, estamos ficando meio perdidos. É de propósito, eu acho. É para deixar nós, brasileiros, sem muita noção. E isso, nosso grupo, nós trabalhamos para reverter esse tipo de pensamento. Por que o nosso grupo da uva, de fruta particular, tem funcionado muito bem no Brasil? Porque o pessoal entendeu qual é o manejo. Então, eu vou fazer uma pergunta agora. Aqui nós temos um francês, está no grupo nosso, ele está no Brasil há alguns anos, fala bem o português. Eu gostaria que você falasse alguma coisa. Ó, se o Brasil pegar a França desses dias, não vai dar de 10-0 na gente, né? Chega a 7-1 já, né? Vamos deixar isso para lá, tá? Bom, pão e circo. Pão e circo, Então, tenta, você como francês de estar no Brasil, o que você consegue entender hoje do teu entendimento, o que você vê no Brasil, você vê o que de diferente na Europa em termos de mentalidade, ou não tem muita diferença dessa perturbação da humanidade, tanto aqui como na Europa? Você que mora aqui e mora lá. Bom, se identifica. Tem um pé na Europa, um pé no Brasil, mas eu estou morando em Brasil, morando. Não, sinceramente, Sérgio, eu não vejo nenhuma diferença. Para mim, não estou um adepto da teoria da conspiração, mas tem coisas organizadas. O objetivo é criar na planeta uma criação de galinha no chão. É isso. Você entende? É isso. Na Europa. Para mim é isso mesmo. Você está dizendo assim. Tenho uma perna na essa Europa. coisa estranha que tem no Brasil de informações erradas para deixar o brasileiro sem informação. Isso eu já afirmei que existe. Na Europa, existe informações que o povo também tem confusão, ou o europeu é mais difícil ser enganado? Ou não? Acho que não. Vou te decepcionar talvez. Você acha que é a mesma coisa? Mesma coisa. Todo mundo lá também está meio perturbado nos entendimentos? Os médias são contaminados. Ele falou do Rockefeller, que introduziu a bela africana. Não sabia disso. Sim. Você sabe que um montão de escolas, colégios, universidades na França e no Brasil são financiados para Rockefeller. Sim. Eu acho isso uma coincidência muito estranha. Mas o povo na Europa, você percebe